te adoramos, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Este lugar é seu. Essa casa é sua. Nós somos seu, Senhor. Venha neste lugar. E tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-te a ti. Tu és tremendo. Sim, Senhor, tu és. Tu estás acima, Pai, de toda a nossa compreensão. Rendemos graças a ti, Senhor, por tudo que tu és. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo
esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Espírito Santo, há prazer no nosso coração em adorar ao Senhor. Nós te amamos, nós te desejamos, nós ansiamos pelo teu retorno, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você crê nisso? Você crê nisso, que o Espírito Santo está aqui? Que Ele pode te libertar da sua angústia, da sua preocupação. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente Ele pode trazer a liberdade sobre nós. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações,
corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor nos convida a trocarmos de fardo contigo. Obrigado pelo teu fardo que é leve. Jesus, nós te louvamos porque diante da tua presença nós somos libertos de toda a opressão, de todas as feridas que nós temos. Jesus, nós te damos liberdade para que o Senhor opere em nós, opere em nosso coração, traga à luz, Jesus, o que nós precisamos entregar para o Senhor. Nós não queremos carregar o fardo sozinhos, mas nós queremos aprender a confiar no Senhor e nos deleitar no teu cuidado, Jesus, e caminhar junto contigo. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Céus. E Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito,
verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Jesus, nós temos prazer em te adorar. Nós amamos estar na tua presença. Nós amamos adorar ao Senhor sem um intermediador. Nós não precisamos de um intermediador. Obrigado, Jesus, que nós temos livre acesso a Ti, que nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e adorar ao Senhor. E até que o Senhor volte, nós não nos cansaremos de adorar a Ti. E nós temos a plena convicção. Jesus, ajuda-nos a termos essa certeza de dia e noite adorar o Senhor até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Nós ansiamos pelo Teu retorno, Jesus. Como noiva, Jesus, ajuda-nos a estarmos preparados para isso. Maranata, hora vem, Jesus. O nosso prazer é estar na Tua presença. Nosso prazer é estar no centro da Tua vontade, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode declarar isso mais uma vez com toda a tua força? Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Jesus, fortalece essa vontade dentro de nós, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Fortaleça essa vontade, que não sejam palavras apenas ditas da boca para fora, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Adoramos, Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Senhor, Aleluia. onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Flua o teu amor, flua a tua presença, flua o teu Espírito em nós, Jesus. Em espírito e em verdade nós te adoramos, Senhor. O Senhor procura os que te adoram em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Senhor tem buscado. Aleluia, aleluia. O profeta Joel disse em Joel 2:28, ele falou: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aleluia. Ele já começou, essa profecia foi citada lá em Atos. O apóstolo Pedro, em Atos 2:17, cita a profecia de Joel, falando: olha, esses homens não estão embriagados, eles estão sim cheios do Espírito, amém? E o Espírito foi derramado naquela época e continua sendo derramado na nossa vida até hoje. E a profecia de Joel, ele diz assim: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Ele está dizendo: não vai sobrar ninguém, não há acepção de pessoas, não há diferenciação de casta de pessoas, de mais importante, menos importante. E ele continua dizendo: mostrarei maravilhas no céu. Só que aqui, meus irmãos, a gente já entra numa época que nós ainda não chegamos, porque ele derramou o Espírito lá em Atos 2, e ele continua dizendo: haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, queridos, antes desse grande e temível dia do Senhor, que o Senhor Jesus se assentará como o rei do reino de Deus, antes desse dia, o Espírito será derramado. Então nós estamos para viver esses dias, temos que ter essa expectativa no nosso coração para fazermos parte
disso que o Senhor quer fazer na terra. E se nós estivermos olhando só para nós, só para as nossas necessidades, só para o que eu preciso, só para a minha bênção, eu não vou ser usado por Deus para fazer o que Ele quer, o grande avivamento que acontecerá antes desse grande e temível dia do Senhor. E ele continua dizendo: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é cultuar, é adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz que depois de Abel ter sido morto por Caim, Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, e esse passou a invocar o nome do Senhor, ele passou a adorar ao Senhor. Então todos que o adorarem serão salvos. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, te adoramos. Que o Senhor nos use para a honra e glória do teu nome. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Eu gostaria de chamar a Cimeia, que vai compartilhar hoje conosco a palavra preciosa que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Realmente é para compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração, sim. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. É daquelas histórias assim, que a gente já ouviu um monte de vez, e Deus sempre traz algo novo para a nossa vida. Até o Isaac me perguntou: mamãe, o que você vai compartilhar? Falei: filho, é uma história que você já ouviu. Qual que é? Falei: você vai ter que prestar atenção para saber. Vamos lá, João capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, que podemos aprender mais dela. A palavra diz que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E todas as vezes em que nós nos achegamos diante do Senhor e lemos a Tua palavra, somos ministrados. Te agradecemos, Pai, por Tua presença neste lugar, e que o Senhor possa ministrar o nosso coração, Pai, que a nossa mente esteja voltada a Ti neste momento. Te agradecemos, Senhor. Amém. O título dessa nossa meditação, eu coloquei os pães na mão do Senhor.
nas mãos do Senhor. Esse texto ele tem referência em mais lugares. Tem em Mateus, tem em Marcos e tem em Lucas. E sempre quando a gente vai, né, pega a referência e vai lá ler, é uma outra pessoa contando, de um outro ponto de vista. Então, tem detalhes, né? Se depois vocês tiverem curiosidade, em Mateus capítulo 14, do 15 ao 21, em Marcos, o capítulo 6, do 30 ao 44, e em Lucas, o capítulo 9, do 10 ao 17. E todos eles fazem referência a esse mesmo acontecimento, a esse mesmo relato, de uma forma diferente. E eu gostaria de te incentivar a ler mais, a buscar mais, porque Deus sempre tem algo para revelar na nossa vida. Eu fui ministrada lendo cada um dos textos, de ler, sabe, de ver uma perspectiva diferente de uma outra pessoa contando o mesmo relato, de detalhes diferentes, porque nós somos diferentes. Todas as vezes em que nós compartilhamos algo com alguém, nós colocamos detalhes. Eu conto de um jeito, Newton conta de outro, Fer de outro, Jonathan de outro, Suelen, Elton, irmã Ked, meu pastor, cada um conta de um jeito. E assim é a palavra de Deus. E esse relato do livro de João, capítulo 6, ele descreve essa história de uma multidão que saiu atrás de Jesus. E ele queria descansar, até num dos textos que a gente vai lendo, fala que Jesus queria descansar, porque ele vinha de uma sequência de acontecimentos, e ele queria descansar um pouco. E quando ele chega para descansar, ele vê a multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, mas naquela época não contavam mulheres e crianças. Então eram mais, entende-se que eram mais. E todos estavam com fome. E todos foram alimentados. Já parou para pensar nesse texto, enquanto estávamos lendo? São mais de 5.000 pessoas, 5 pães, 2 peixinhos. Eu tentei me colocar no lugar de Jesus, né? Imagina só, olhar para aquela multidão, ou para os discípulos, né, aqueles que eram os mais incrédulos ali na situação. Uma cestinha, 5 pães, com 2 peixinhos, e 5.000 pessoas. O que eu vou fazer, né? É desproporcional? E mesmo que cada um recebesse um pedaço, mesmo que pequeno, quase que uma migalha, não seria suficiente para alimentar. As pessoas vinham com fome, tanto que o diálogo dos discípulos é: Jesus, vamos mandar eles embora para os vilarejos próximos daqui para comer, porque a gente não tem. Humanamente falando, isso era um problema bem difícil de resolver, né? E no versículo 7, Filipe, ele não sabe o que fazer. E André, o irmão de Simão Pedro, também não sabe o que fazer. Mas lá no versículo 9, André, ele apresenta um rapaz que tinha a cestinha com 5 pãezinhos, com 2 peixinhos. E ele fala, poxa, né, a gente não sabe muito, tanto, né, que a Bíblia ela não relata muito sobre esse rapaz, mas esse rapaz surgiu lá, né? Não tem, você pode ler todas as referências e nenhuma das referências fala sobre esse rapaz. É um jovem que um dos discípulos trouxe e ele apareceu na hora certa. Fosse quem fosse, não importa. Ele tinha pães e tinha peixes. E foi por eles que a multidão se alimentou. Naquele momento, Jesus não tinha alimento para a multidão. Os discípulos, eles também não tinham alimento para a multidão. Filipe, ele diz para Jesus que nem mesmo com 6 meses de salário eles conseguiriam comprar alimento suficiente para aquela quantidade de pessoas, mesmo que cada um recebesse só um pedaço de alimento. Mas saiba, Jesus nunca está necessitado. Ele sempre tem alguém à mão para suprir uma eventual necessidade. A gente precisa ter fé na providência de Deus. O que fez esse rapaz trazer pães e peixes até ali? A gente não sabe. Ele simplesmente pode dizer assim, hoje a gente iria contar, ele surgiu lá com uma cestinha. Imagina o tamanho da cesta, né?
Provavelmente o pão não era muito grande. Então imagina o tamanho da cesta, com 5 pães, com 2 peixes. Ele surgiu lá. É algo muito claro acontecendo nessa passagem. E a gente precisa lembrar, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas o ponto de partida sempre é levar o que a gente tem até Jesus. O rapaz, o jovem, ele pegou o potinho dele, a cestinha dele, e ele levou. Tentando imaginar, se ele olhasse para a multidão, gente, o que eu tenho não é suficiente. Os discípulos estão achando, isso aqui não dá. Não, ele pegou o que ele tinha, ele levou. Você pode nunca saber o que Deus fará com isso, o que Jesus fará com isso. Embora parte da nossa fé, ela consista na expectativa de que Jesus fará algo que nós não esperamos. Algo novo, algo criativo. Nós sabemos que Ele fará algo novo, algo criativo, mas muitas vezes a nossa expectativa está olhando a cestinha. Nós nos limitamos à cestinha. Tem uma providência especial de Deus na nossa vida, e muitos de nós já sentimos essa providência especial. Seja no nosso quarto, com a porta fechada, seja durante os nossos afazeres, seja no nosso trabalho. Nós já sentimos cuidado especial de Deus. Todos os dias nós estamos cercados por essas demonstrações de cuidado. Lá em Salmo, capítulo 107, o versículo 43 diz assim: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. E a partir disso, Jesus pegou a cestinha com os 5 pães, os 2 peixinhos, e ele levantou. E tendo dado graças, ele partiu o pão. Ele estava rodeado de milhares de pessoas. Imagina a cena. A cestinha, ele levanta a cestinha, ele agradece, e ele volta a cestinha. E ele pede para que os discípulos distribuam para a multidão. E os discípulos distribuem para as milhares de pessoas uma quantidade de alimento. E ainda no texto, ele fala que era para cada um comer o quanto tivesse fome, né? O quanto quisesse. Não tinham, não, é só um pedacinho, tá? Para você, uma migalhinha para você. Não, o quanto tivesse fome era para comer. Ele ora e ele agradece a Deus por aquele alimento, por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele estava vendo naquele momento. O Senhor, Ele foi o mesmo de sempre na situação de emergência. E nenhuma das pessoas foi embora sem viver aquele momento, sem partilhar daquele momento, sem receber daquela generosidade de Jesus. Todos saíram dali saciados. A fome deles foi saciada. E nada impede o agir dele, nem mesmo nossas limitações humanas. Sim, ele continua usando os recursos que nós entregamos, os nossos recursos, para cumprir os seus gloriosos propósitos. Muitas vezes, a gente pensa pequeno, né, tentando se colocar no lugar do jovem. Se ele tivesse olhado para a multidão de 5.000 pessoas, ou mais, né, era algo tão pequeno, aquela quantidade não era suficiente para alimentar as pessoas. Quase que nós protestamos contra Deus, dizendo: mas eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas é tão difícil para mim. Deus, eu não tenho tempo. Mas eu não tenho energia para isso. Eu não tenho habilidade para isso. Quantas vezes nós já fizemos isso diante do Senhor? Às vezes até inconscientemente, agindo como o rapaz que trouxe a cestinha. Na verdade, o que ele não fez, né? Ele acreditou. Muitas vezes nós não acreditamos na nossa cestinha. Ao invés disso, a nossa posição, a nossa postura deveria ser: Senhor, isso é tudo que eu tenho. Essas são as minhas mãos, Senhor, pode usá-las.
Essa é minha casa, Senhor, pode usá-la. Senhor, tudo que eu tenho é o meu carro, então usa o meu carro. Tudo que eu tenho é a minha vida, usa-me. Quando nós estamos perto de Jesus, assim como os discípulos estavam, nós temos uma ideia, mesmo que pequena. Naquele momento, essa ideia não estava muito clara. O discípulo que falou para Jesus, olha, a gente tem essa cestinha aqui, né? Ele não tinha ideia do que Jesus iria fazer. Eu imagino dessa forma. Porque ele chegou, quando você vai lendo o texto, e nas outras referências fica mais claro, ele, como se chegasse assim, poxa, a gente está no meio do deserto, a gente só tem isso aqui, então, ó, Jesus, é o que a gente tem. E Jesus multiplica, usa a ideia dele, algo muito claro, e a principal intenção está em vista, e Jesus propõe realizar esse objetivo por um meio diferente. Foi assim que ele fez o milagre da multiplicação. Filipe deu a ideia, e André, sem saber muito o que fazer, apresentou o jovem com os pães e os peixes, e Jesus fez o milagre. Sem entender, oferecemos o pouco que temos. Jesus pega as nossas ideias, pega os nossos pães, pega os nossos peixes, o nosso dinheiro, o nosso senso de humor, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos talentos, o nosso amor, os nossos dons artísticos, a nossa habilidade com as palavras, ou a rapidez nos olhos ou nos dedos, tudo que oferecemos a Ele e apresentamos, Ele apresenta diante do Pai em oração. Sempre quando nós chegamos, Senhor, eu estou aqui te entregando a minha cestinha. Eu estou aqui te entregando a minha disposição, o meu senso de humor. Eu estou aqui te entregando a minha energia, o meu tempo. Deus usa, Deus abençoa pessoas, Deus multiplica o que nós colocamos diante dEle. Precisamos aprender a fazer o que Ele estava fazendo, a confiar em Deus como Ele confiava. Nós no final de semana ouvimos, né, já sabíamos, mas nós aprendemos mais. Jesus, Ele era Filho de Deus, mas Ele não usou da sua divindade, não usou do poder que Ele tinha para viver aqui na terra. Ele viveu como um homem. E mesmo vivendo como um homem, Ele confiou em Deus. E a nossa confiança deve estar pautada dessa mesma forma. O que precisa ser feito por você para que possa confiar mais em Deus? Aonde você precisa colocar a tua confiança? O que você precisa fazer? Confiar em Deus é, como eu disse no começo, né? Nós sabemos que nós podemos confiar. Jesus ia fazer o milagre, Jesus ia alimentar a multidão. Mas o que eu preciso para confiar, para entregar a minha vida a Ele? Deixa a direção nas mãos do motorista Jesus. Nós ouvimos isso no domingo. O nosso carro é dirigido por Deus, por Jesus, e Ele sabe qual é o melhor trajeto. Quando nós entregamos a nossa cestinha, Ele multiplica, Ele cuida. Confia nele, apenas confie. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos confiar em Ti apesar de todas as situações. Obrigado, meu Deus, que podemos colocar diante de Ti tudo e o Senhor cuida. Pai, mesmo que as minhas atitudes, mesmo que o meu senso de humor, mesmo que as minhas energias sejam poucas, mas quando colocadas diante do Senhor, o Senhor as multiplica. Senhor meu Deus, usa-nos conforme a Tua vontade, direciona a nossa vida conforme o Teu querer. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nenhum fardo é maior do que nós podemos suportar. Teu fardo é leve. Senhor meu Deus,
confiando em Ti, seguindo a Tua orientação, nós temos um descanso, nós temos um refrigério. E por mais que tudo pareça estar caindo sobre nós, confiar em Ti é a nossa melhor opção. Muito obrigado, Jesus, porque todos os dias temos o Senhor conosco, nos direcionando, nos cuidando, suprindo as nossas necessidades, Pai. Que nós possamos confiar em Ti, assim como Jesus confiou naquele momento da multiplicação, Pai. Lembra-nos, traga-nos à memória aquilo que nos dá esperança de continuar. Muito obrigado, Pai, porque podemos confiar em Ti. Não nos virá nada maior do que podemos suportar. Não terá nada além do que nós podemos caminhar. O Senhor está conosco. Obrigado, meu Deus, por poder confiar em Ti, por ser sustentado por Ti. Senhor, nós estamos numa reta final de ano e que o Senhor possa direcionar a nossa vida de uma forma, de um cuidado esplendoroso. Que a nossa confiança, que o nosso coração, que a nossa mente estejam voltadas para o Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo ano de sustento, pelo ano de cuidado. E lembra-nos sempre que confiar em Ti é o nosso melhor caminho. Muito obrigado, Jesus. Continua conosco. Te agradecemos por Tua presença neste lugar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela palavra. Deus abençoe, uma boa noite. Tem um cafezinho? Tem cafezinho. Deus abençoe.